Fala pessoal, beleza? Olha, eu vou fazer esse vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Trembo, tá? Relacionado a algumas perguntas que eu recebi aqui no Stories do Instagram. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a Trembo. As top 5 perguntas que eu vou falar aqui um pouco hoje, que eu selecionei, né? Dentre muito mais outros que tinham, é a seguinte, a mais importante do meu ponto de vista, tá? Assim, que mais foram pedidas, melhor dito, tá? Bom, número 1, posso utilizar a Trembo sem testosterona? Né? Pergunta número 2, os erros comuns cometidos por usuários de Trembo. Pergunta número 3, falar um pouco sobre a tosse Trembo, né? E por que isso ocorre. 4, devo utilizar em off ou em fase de definição, né? Em cutting. Pergunta 5, mulheres podem utilizar trembolona? Tá? Então, esses foram as 5 selecionadas aqui. Então vamos, nesse caso, falar um pouquinho mais, né, sobre isso para vocês terem noção, né. Bom, primeiramente, para falar da Trembo, temos que saber que ela foi, né, inventada antigamente para o uso veterinário, tá? Para poder, nesse caso, os animais poder, no caso os bovinos, comerem massa e preservar a massa magra, tá? Então, sendo assim, teriam uma melhor qualidade, digamos assim, na massa dos animais, né? Preservando a mesa, já que tiraria gordura, etc. Tá? Logo vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Bom, primeiramente, dizer que a trembolona, né, como eu coloquei aqui no quadro, ela é da família 19-nortestosterona, né, que também da mesma família da DECA, né, em geral todas as nandrolonas, tá? Fiz um vídeo aí falando sobre delas, se você ainda não viu, dá uma conferida lá, tá? Com o qual, né, ela é a Trembo, tá, em geral em si, ela é 500% anabólica e 500% androgênica. O que quer dizer isso, tá? Se você não entende, eu vou te explicar. Vamos supor, a testosterona, né? Ela é 100/100, né? O que quer dizer isso? Que ela é 100 vezes anabólica e 100 vezes androgênica, tá? Então imagina, a testosterona tem um número, a trembolona tem o número 500. É 4 vezes, 5 vezes mais potente que a testosterona nesse caso, tá? De anabolismo, de catabolismo e etc, tá? Então imaginem a potência disso, é muito forte, vocês não estão ligados, né? Quem nunca utilizou. Bom, não é fazendo apologia, né? Só para agregar informação, tá? Para vocês terem noção, né? E saberem. Bom, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, tá? No caso, metabolismo, pessoal, bem importante, tá? Metabolismo dela, eu coloquei aqui, não sei se dá pra ver bem, fígado, próstata e testículos, muito importante, fígado, aqui no caso, próstata e testículos, tá? Pra quem aí sabe, ela a largo prazo, né, com o tempo, ela pode causar uma atrofia testicular, por isso que é importante aí, no caso, o TPC. E eu classificaria como um malefício, mas logo eu vou falar um pouquinho dos benefícios e malefícios, tá? Logo mais no final. Primeiro responder as perguntas aqui, beleza? Então vamos continuar, né? Tá. Pergunta número 1, então. Posso utilizar ou não sem testosterona, né, em geral? Bom, eu diria o seguinte, né? É possível, você pode, tá? Pode, né? Porém, você vai ter uma queda muito drástica, muito grande da libido, tá? Normalmente, por exemplo, os atletas de fisiculturismo costumam, né, utilizar na fase final ali da preparação mais trembolona que testosterona, por esse fato de a testo, né, as testos em geral, ela reter líquidos, então vai baixando as doses no caso de testo e aumentando a trembo, tá? Então o que acontece? Utilizar sem testosterona, só a trembo, a libido vai pro chão, né? Ela cai, né, com um nível de quadro, tipo de falar assim, um gráfico vai como assim e vai, né? Ou incluso até mesmo assim, né? Dependendo de como que for o metabolismo de cada pessoa. Assim eu classificaria, tá? Minha opinião, meu ponto de vista, beleza? Respeite qualquer tipo outro de opinião. Bom, então, normalmente é isso, basicamente isso, tá? Poder pode, mas não é recomendável, tá? Por esse fator também. Erros comuns, né? Pergunta número 2, que nesse caso as pessoas cometem pensar em utilizar, por exemplo, um tamoxifeno ou um anastrozol, achando que isso vai combater, né? Porém, não, é errado, né? Nesse caso, tu tem que utilizar um antiprolactêmico, né? Porque você tem que controlar ali a prolactina, tá?
por exemplo, como eu falei em outros vídeos atrás, com cabergolina, por exemplo, tá? Para controlar a prolactina, já que nesse caso ela pode, né, não somente aumentar o estradiol, como também muito mais aumentar a questão da prolactina, tá? Outro fator aí de os homens têm que se cuidar com da tal da ginecomastia, tá? A 3, tá? Tosse e trembo. Bom, talvez, né, por exemplo, a tosse e trembo eu classificaria o seguinte: talvez alguma aplicação que você faça intramuscular possa atingir alguma veia, né, vamos supor, na hora de bem tirar, né, a seringa de dentro, ou bem, né, a hora que cai alguma gotinha na corrente sanguínea, pode acontecer essas tosses, tá? Eu classificaria dessa forma, beleza? 4, né, pode ser utilizada em fase de off ou em cutting, né? Nesse caso, o seguinte, pessoal, como eu falei, né, ela é muito utilizada assim no início por pessoas avançadas na parte de cutting, né, para secar, né, pelos vários outros bons fatores beneficentes que ela tem, que eu vou falar a continuação, tá? Porém, né, em fisiculturismo as pessoas existem atletas que gostam e preferem utilizar, no caso, durante o off, para manter uma pele mais fina, né, um BF, né, um body fat, que se chama em inglês, mais fino, tá? Então por isso é interessante ter isso, né? Claro que doses relativamente varia de pessoa para pessoa, tá? Última pergunta, 5, pode ser usada em mulher, né? É muito perigoso em mulher, porém existem casos de mulheres, sobretudo atletas, que utilizam a mesma, tá? Ela tem que cuidar, né, porque ela causa virilização, então com o qual isso não é bom, tá? Enfim, né, diversas entre outras. Existem mulheres que usam sim, porém sempre, né, precaução em tudo, tá? Não é recomendável, meu ponto de vista, tá? Já que pode estragar o aspecto da mulher, feminidade para tipo aspectos mais masculinos, digamos assim, tá? Porém, sim, existem casos que pessoas que fazem a utilização fizeram e não se estragaram tanto, digamos assim, por um qual perfeito. Eu acho legal a ideia, né? Por isso que é bacana compartilhar que cada corpo é um mundo, talvez o que funciona para um, para outro não, tá? Então é isso, constante evolução, e não existe uma só verdade, né? Existem coisas que, às vezes, experimentos que as pessoas fazem dão certo, outros que usam a mesma coisa e dá errado, né? Então, meu ponto de vista, é uma coisa assim muito, como que eu vou dizer, muito pessoal, né, relativa, tá? Bom, vamos falar então sobre os benefícios, né? Os benefícios dela, tá? Porque tanto malefícios como benefícios tem bastante. No caso, o benefício, né? Promove, no caso, bastante queima de gordura, né? Nesse caso, o efeito lipólise. Ajuda, no caso, a manter a massa magra, né? Incluso ganhar músculo, ganhar peso, digamos, em etapa de carbo baixo, né? Deixa você aí mais tonificado, mais dry, mais cheio, né? Então, pelo fato da sua capacidade, né, nesse caso, elevar, né, de subir a insulina, né, o fator de crescimento 1, né, que se chama também como IGF-1, tá? Também, outro fator positivo, né, ela tem um poder muito grande de anticatabólico, tá? Como eu falei no início, tá, pessoal? Então, né, para ganho de massa muscular, né, sem acumular gordura, é excelente, tá? Como assim classificado como de ganhos secos, né, como o pessoal dizem, né? Então, ela aumenta, né, a sensibilidade das células satélites, para quem não sabe, tá? E nas células satélites em si, elas são, como que eu vou dizer, as células reparadoras, assim, do dano muscular, tá? Para vocês entenderem. Então, igual eu falei antes, tem um poder bem grande do anticatabolismo, tá? Bom, os malefícios, falamos um pouco dos malefícios. Nesse caso, né, aromatização, né, pode causar aromatização, igual eu falei antes, por prolactina em vez de por aumento do estradiol, né, por estrogênio. Então, outro fator importante a ficar ligado, tá? No caso, igual a nandrolona, né, que ela é impactada no caso, pela hipófise lactotrófica, né? Então temos que estar ligeiro a isso daí. No caso, pode causar insônia, paranoias, né, etc, né? A libido pode cair porque mexe também no eixo hormonal, né? É muito supressora, né, ao eixo hormonal.
Pode ter também de vários casos de pessoas que chega a ter casos de depressão, agressividade, né? Fica muito antissocial, né? Uma coisa bem louca, já que se trata de uma droga neurodegenerativa, tá? Fiz um vídeo especial falando sobre isso também, dá uma olhada lá se você ainda não viu, tá? Que é largo com o tempo, né? Que fizeram experimentos em animais e disseram que em humanos podem causar. E já vi relatos de pessoas usando somente Bold ou texto e Trembo também, Bold, dizendo que pode causar uma bad, né? Tá? Na pessoa nesse caso. Bom, pode ter também um grande aumento na pressão arterial, tá? É um fator bem importante também. E também tem, no caso, pessoas que relatam como uma respiração ofegante, né? Fica... né? Então isso é outro fator bem preocupante, né? Tá? Câmbios de humores também, tá, pessoal? Acontece bastante como fator negativo. E também, né, um grande poder antagônico, no caso do hormônio cortisol, né? Por exemplo, ela é antagonista, então ela quer dizer que... E também, antagonista, me refiro assim, ela faz efeito tipo contrário, né? Faz teu cortisol elevar bastante, com o qual você ficará mais estressado, mais pilhado, mais etc, tá? Baixa drasticamente os usos abusivos e altos, no caso dos dois neurotransmissores muito importantes, né? Que é a dopamina e a serotonina, tá? Então temos que ficar ligeiro com isso daí. Bom, uso inteligente, né? Bom senso em tudo, igual eu sempre falo, né? Fazer um uso inteligente, saber usar. Tem muitas pessoas que relatam que não pode usar porque afeta demais, né? O fator, no caso, assim, psicológico, né? Então é basicamente isso, né? Acho que eu falei tudo, né? Acho que é isso, né? Falei do metabolismo e tal. Então espero que tenham gostado do vídeo, né? Apesar de ela não ter nenhuma ligação, né, só para finalizar, nenhuma ligação forte com o DHT, né, ela pode sim ser uma inimiga dos homens pela queda de cabelo, tá? Já vi bastante história de que a Trembo, o pessoal normalmente relata, né, que pode usar Trembo e o cabelo cair, apesar que ela não tem nenhuma ligação direta com o DHT, assim, né? Então, como que eu vou dizer? Ela pode sim produzir, né, calvície. Eu acredito, meu ponto de vista, que pode acelerar outras células a desenvolver isso, porém não vi nem nada que comprova e diz que pode, no caso, o Trembo, né, porque não tem uma ligação assim específica e direta com o DHT, né, que é a testosterona. E é isso, né, devido à sua extrema atividade, no caso, androgênica, né, o hormônio trembolona, ela pode ter um impacto bem negativo também, no caso, na questão da próstata, né? Igual eu falei aqui antes, próstata e testículos, né? Então, isso já interfere, no caso, na atrofia testicular, né? Por isso, uma vez eu falo, isso é muito importante quem que usa Trembo, tocar ali as bolas, né, de vez em quando, o saco, ver, porque se realmente tiver duro, pequeno, digamos assim, é interessante fazer ali um uso, por exemplo, intraciclo de HCG, né? Não esperar, talvez, para fazer num pós-ciclo, tá? Tem bastante coisas assim interessantes que é legal agregar conhecimento, tá? Mais uma vez lembrando que não é intenção nenhuma de fazer uso apologia, tá? E sim agregar conhecimento. Não espere se fuder para poder curar o problema, né? O perigo, digamos assim, tá? Então é isso, o conselho meu é isso, né? Que, por exemplo, fisiculturistas, né, falando assim para finalizar, fisiculturistas normalmente utilizam, né, no off e etc, junto com GH, insulina e outras coisas, para poder crescer seco, né, uma pele mais seca. Porém, se você é iniciante, não é fisiculturista, né, muito menos, né, só que tem um shape praia, é legal, né, não precisa, né, usa aí uma texto, uma Bold, algo oralzinho, já era durante um mês, tira o oral, continua com a texto, né, base ali, vozes baixas não tem por que afetar, entendeu? E é isso, né? Acho que eu já falei tudo, né? Em fase de corte, já sim as pessoas costumam utilizar mais, né? Por essas tantas coisas que eu falei antes de benefícios que pode ter a mesma, tá? Então é isso, pessoal. Sempre bom senso, fazer um uso inteligente e procure, né, profissionais da área para poder lhe orientar, beleza? Eu vou fechar aqui já que já deu quase 15 minutos falando, se deixar eu continuo. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima. Compartilhe esse vídeo, envia para um amigo que não sabe, valeu.